Uma recente polêmica envolvendo o padre Fábio de Mello acabou tomando proporções inesperadas e chegou até os altos escalões da Igreja Católica. Tudo começou após um incidente em uma cafeteria da cidade de Joinville, em Santa Catarina, que resultou em desdobramentos tanto na esfera eclesiástica quanto na jurídica. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Ricardo Feltrin, um bispo da região sul do Brasil decidiu formalizar uma denúncia contra o padre Fábio de Mello diretamente à Congregação para a Doutrina da Fé, órgão do Vaticano responsável por investigar comportamentos considerados inadequados por membros da Igreja. A queixa aponta que o padre não teria agido de maneira compatível com os princípios cristãos ao se envolver em uma confusão com o ex-gerente da cafeteria, Jair José Aguiar da Rosa, que acabou sendo demitido após o episódio ganhar visibilidade nas redes sociais. Ainda que não haja até o momento punições formais ou consequências severas, a denúncia gerou um registro na instituição que pode influenciar futuras avaliações sobre a conduta do religioso. Segundo as fontes, o histórico do padre pode ter sido manchado, mesmo que não haja repercussões imediatas ou diretas. O episódio ganhou novos contornos no final de maio, quando Jair José Aguiar da Rosa decidiu processar judicialmente tanto o padre Fábio de Mello quanto a cafeteria Havana, onde trabalhava como gerente. O motivo da ação seria a demissão, que ele afirma ter ocorrido de forma injusta, após a ampla repercussão do caso nas redes sociais. A informação foi confirmada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Turismo, Hospitalidade e de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares, Citratuá, por meio de uma postagem no Instagram. O advogado de Jair, Eduardo Tossilo, declarou que a ação civil contra o padre já foi protocolada e que também está em andamento o processo trabalhista contra a empresa. Ele afirmou que a cafeteria, na tentativa de se proteger da repercussão negativa, acabou transferindo toda a responsabilidade para o ex-funcionário, o que gerou danos emocionais e profissionais a Jair. Pouco tempo após ser desligado da empresa, Jair revelou que a repercussão da confusão teve impactos profundos em sua vida pessoal. Em entrevista ao programa Tá Na Hora, do SBT, ele compartilhou que precisou trancar a faculdade há apenas 3 meses de concluir o curso. Segundo ele, os danos emocionais foram tão severos que resultaram no diagnóstico de 3 síndromes diferentes, agravando ainda mais seu estado de saúde mental. Jair relatou que nunca teve contato direto com o padre durante o incidente. De acordo com as imagens das câmeras de segurança, quem teria iniciado o confronto foi um outro cliente, descrito por ele como um homem forte, vestindo uma regata vermelha. O ex-gerente reforça que em nenhum momento houve troca de palavras entre ele e o religioso. Ainda assim, a confusão ganhou proporções que o colocaram como o principal responsável pelo ocorrido, culminando em sua demissão e posterior exposição pública. Além dos problemas emocionais e acadêmicos, Jair também falou sobre o medo constante de sair de casa e o sentimento de vergonha que passou a carregar após o episódio. Ele descreve sua vida como completamente transformada e afirma não ter conseguido assimilar tudo o que aconteceu. O ex-gerente diz temer o julgamento das pessoas nas ruas e sente-se profundamente exposto pela maneira como o caso foi tratado publicamente. Esse relato revela uma realidade muitas vezes invisibilizada nas polêmicas que viralizam nas redes sociais, o impacto psicológico nos envolvidos. Jair expressa o desejo de entender por que foi tratado dessa forma, principalmente por alguém que representa valores cristãos de compaixão e acolhimento. Ele espera, acima de tudo, por uma explicação ou reconhecimento da dor que vem enfrentando. Diante da grande repercussão, o padre Fábio de Mello se pronunciou oficialmente por meio de uma nota enviada ao programa de televisão. Na mensagem, ele destacou que, ao longo de sua trajetória religiosa, jamais teve a intenção de prejudicar ou ferir qualquer pessoa. O padre afirmou não carregar em si sentimentos de maldade ou desejo de vingança e ressaltou que sempre buscou agir conforme os ensinamentos de Cristo. Sobre a repercussão nas redes sociais, o padre lamentou os julgamentos precipitados e a crueldade dos tribunais da internet, nos quais frequentemente não se oferece espaço para defesa ou diálogo. Concluiu dizendo que, se em algum momento sua presença ou atitude causaram dor, estende a mão não para julgar, mas para acolher. Reforçou ainda seu compromisso com a missão de servir e afirmou estar em paz com sua consciência, guiado pelo amor e pelo perdão. Esse caso nos leva a refletir sobre os limites da exposição pública e as consequências emocionais que podem surgir de um simples desentendimento.
Vivemos em uma era em que qualquer acontecimento pode se tornar viral e, com isso, afetar vidas de maneira profunda e muitas vezes irreversível. A internet, que pode ser uma ferramenta de informação e conexão, também se transforma facilmente em um tribunal implacável, onde muitas vezes se julga sem ouvir, se condena sem provas e se esquece da empatia. A atitude do padre, embora negue qualquer intenção maldosa, gerou questionamentos até dentro da igreja, o que evidencia a importância da responsabilidade das figuras públicas. Por outro lado, o sofrimento de Jair nos alerta sobre os efeitos colaterais de julgamentos sociais sem reflexão. Talvez o verdadeiro ensinamento aqui seja o de sempre buscar compreender o outro, ouvir antes de criticar, e lembrar que todos somos falíveis. Gostou desse conteúdo? Então comente aqui embaixo o que você pensa sobre esse caso. Você acha que o padre agiu de forma errada ou tudo não passou de um mal-entendido? Sua opinião é muito importante pra gente. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.